Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso tempo de culto. E esse culto é muito especial porque é culto de Páscoa, momento de reflexão, também momento de alegria porque o nosso Salvador ele está vivo. Jesus ressuscitou, nosso Senhor vive. Quero convidar você para esse momento agora, com uma música que nós vamos cantar, convidar você para refletir no que essa música fala. Ela nos faz um convite a nos colocarmos em oração diante de Deus e principalmente em confessarmos os nossos pecados. Preste atenção na letra, tire esse tempo para refletir. De repente, algo que você então precise colocar, queira colocar diante do Senhor, queira confessar a Ele. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra em suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra em suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra em suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, eu servirei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, que nós temos total liberdade para estarmos na Tua presença. Isso porque o Senhor conquistou por nós, Senhor, na cruz. E hoje nós, assim, podemos nos achegar ao Pai, podemos colocar tudo, Senhor, diante dEle, podemos confessar os nossos pecados. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão, Senhor, de nós, das vezes que temos andado, Senhor, longe da Tua presença. Temos pecado, Senhor, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir,
Nós temos buscado, Senhor, a Ti só por interesse, muitas vezes. Não buscamos a Ti, Senhor, pelo desejo de estar na Tua presença, mas é muitas vezes porque estamos em apuros. Buscamos as Tuas mãos. Perdão, Senhor, misericórdia, compaixão, Senhor. Perdão quando nós não olhamos para o nosso irmão, nós não olhamos para as dificuldades dele, Senhor, mas olhamos só para o nosso umbigo. Tem compaixão de nós, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Que nesse tempo de Páscoa possamos olhar para Ti, Senhor. Olharmos pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Que nossas vidas possam se encher, Senhor, assim, de alegria e esperança. Porque assim o Senhor ressuscitou. E assim o Senhor estende da salvação. Estende a reconciliação, Senhor, com o Pai. Perdoa-nos pelas nossas falhas, Pai. Eu te peço misericórdia. Obrigado, Pai amado, porque assim podemos saber da Tua graça, Senhor, da reconciliação que é oferecida a todos, sem medida. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sair deste momento com a certeza do Teu perdão, da confissão e do perdão, Senhor Jesus. Obrigado que nós podemos assim também ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, neste dia. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus, para a Tua verdade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Há 2 meses atrás eu quase morri. E por mais estranho que talvez seja começar uma pregação com essa frase, ela faz muito sentido num tempo como o dia de hoje, domingo de Páscoa. Eu quero te contar um pouco a respeito dessa experiência pessoal. Depois de voltar de um período de férias, eu fui ajudar algumas pessoas a pintar uma parede. E eu caí de uma escada de quase 3 metros de altura, bati a cabeça no chão, trinquei o crânio, quebrei o braço e torci o pulso. Essa foi a experiência de quase morrer. Mas essa experiência de morte se limitou ao quase. Eu estou mais vivo do que nunca. Eu estou aqui. Mas essa experiência com certeza foi marcante para mim por uma série de motivos e me fez pensar a respeito de muitas coisas. Me fez pensar a respeito de vida e a respeito desse quase que não se tornou real ainda a morte. Mas, na verdade, esse quase e o ainda não real revela para mim uma coisa importante, que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e eu vou morrer. Isso é irremediável, a não ser que Jesus volte antes, mas é parte da realidade. Bem, se eu tivesse morrido, isso não faria diferença nenhuma agora para mim, porque eu estaria morto. E ponto. Mas também não faria muita diferença por um motivo, porque eu estaria indo na direção daquilo que eu creio. E para muito além disso, e mais importante do que isso, eu estaria indo na direção daquele em quem creio, em quem deposito a minha fé. Isso faz toda a diferença para o sentido de vida. É incomparavelmente melhor, diz uma palavra de Deus registrada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 1:21. É incomparavelmente melhor aquilo que virá do que aquilo que nós temos aqui, por mais que nós nos agarremos nisso. E essa palavra, então, de Filipenses 1:21, que diz:
porque o morrer é lucro e o viver é Cristo, ou ao contrário, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós conseguimos entender a relação dessas duas coisas, o viver e o morrer, nessa relação, como a gente tem nessa palavra de Filipenses, faz total sentido celebrar a Páscoa. Faz total sentido ser cristão, na verdade. Faz total sentido experimentar esta realidade do que nós estamos vivendo agora. Porque mesmo neste tempo tão atribulado que nós vivemos, onde somos confrontados cotidianamente com a morte, com números e com ameaças, a maioria de nós não sabe lidar com esse tema. E hoje é o dia mais do que especial para nós começarmos a pensar um pouco mais, não só sobre a morte, mas sobre nova vida. Nova vida que nos é proporcionada, e queira Deus que seja proporcionada a partir daquilo que nós estamos experimentando como humanidade. Essa forma típica, então, de viver feliz, inegavelmente feliz, que o apóstolo Paulo registra na carta aos Filipenses, precisa ser motivação também para nós. Porque quem não tem medo da morte, vive mais feliz, inegavelmente. Quem tem medo da morte não sabe lidar com aquilo que está à sua disposição na vida. E no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, é o momento para então aprendermos a como lidar com a morte. Porque aqueles que ficam nesse momento enquanto nós estamos nos despedindo de muitos que vão, esses que ficam precisam aprender a lidar com isso. Precisam aprender a lidar com essa realidade que afeta cada um de nós. Não apenas nós que perdemos pessoas próximas, amigas, nós que perdemos conhecidos e familiares, não, que afeta cada um de nós pelo fato de que nós precisamos aprender a lidar com essa temática, de que os nossos dias são contados e que eles em algum momento se encerrarão, deixando provavelmente peso e dor para aqueles que ficam e que precisam então lidar com essas situações e administrar esses sentimentos. Minha impressão é que nós temos problema de lidar com o tema morte, não porque nós saibamos viver tão bem e queiramos viver mais. Na verdade, não parece que seja esse o caso. Na verdade, parece que é exatamente o contrário. Tem muita gente que passa pela vida sem deixar atrás de si vida. E tem muita gente que passa pela vida sem de fato experimentá-la, sem de fato viver essa vida. Existem pessoas que passam pela experiência da vida apenas gastando os seus dias até que eles então terminem. Nós estamos vivendo dias terríveis como humanidade e nós precisamos tematizar isso sim. Infelizmente isso precisa chegar até nós. Nós vivemos dias terríveis como humanidade, como planeta, como o todo da criação de Deus que vive sobre esta terra. E nós, especificamente no Brasil, vivemos dias ainda mais terríveis do que toda a humanidade, conforme nós vemos nessas últimas semanas. Mas existem cuidados básicos, não é mesmo? Existe o cuidado de usar álcool em gel com regularidade, existe o cuidado de limpar os pés antes de entrar em casa, de preferência deixando o calçado de fora, existe o cuidado de limpar um pouco, no mínimo, os alimentos que nós colocamos para dentro de casa, existe o cuidado de nos mantermos um pouco mais distantes nesse momento, existe o cuidado de usar uma máscara, e é estranho quando as pessoas dizem usar a máscara para se proteger, quando na verdade o mais importante é proteger o outro, porque talvez eu sou assintomático e é importante que eu use máscara para que o outro não tenha a vida comprometida. Existem esses cuidados básicos com a vida, neste momento importantes para cada um de nós. Aos poucos a vacina vem chegando,
milhões de pessoas no Brasil, quase o conjunto de toda a população do Chile já foi vacinada no Brasil. Se tivéssemos a população do Chile, nós já estaríamos com quase 100% da população vacinada. Um país com mais de 200 milhões de habitantes, mais de 3 vezes maior do que uma Alemanha, quase 4 vezes maior do que um Reino Unido, tem experimentado essa vacina, que não está sobrando no mercado, o excedente do mercado não existe nesse caso. Ou seja, há coisas para as quais nós podemos olhar para além de toda a irresponsabilidade social que tem causado mortes e a incompetência política que tem gerado mortes. Mas quando nós olhamos para além dessas coisas, quando nós olhamos para além desses cuidados básicos necessários para a vida, quando nós olhamos para além da vacina que possibilita a continuidade da vida e gera imunidade, preserva a vida, nós precisamos olhar para algo com o qual nós não sabemos lidar, para essas mortes. Porque, por vezes, nós empurramos para fora das nossas temáticas cotidianas, empurramos para fora da nossa realidade a morte como uma realidade inevitável. E o problema de não lidar com esse tema é que quando ele se achega a nós, ele nos ameaça, ele nos angustia. Isso não é bom de nenhuma forma. Não me entenda mal. Se você ouviu a pregação anterior a essa, você não vai achar que eu estou fazendo aqui política. Você vai ser suficientemente sensível a essa pregação para saber que eu também não estou relativizando a morte de centenas de milhares de pessoas. Eu tenho certeza disso. Mas para além dessa morte de centenas de milhares de pessoas e das ideologias e polarizações políticas, é importante nós olharmos agora para essa mensagem central e principal da Páscoa. A mensagem central e principal deste domingo que marca a ressurreição de Jesus e um domingo que se torna dia especial de culto para os cristãos, porque é por isso que os cristãos celebram o culto no domingo como dia do descanso, porque preservam na memória e rememoram semana após semana, domingo após domingo, primeiro dia após primeiro dia da semana, exatamente a resposta de Deus para aquilo que nós não sabemos lidar muito bem. O ponto, então, para o qual Deus quer nos conduzir nessa pregação é perceber que nós precisamos aprender a lidar com o fato da nossa limitude. E a dificuldade, até onde eu consigo perceber e a palavra de Deus nos revela, reside no fato de nós não sabermos, na realidade, viver. E achamos que viver, então, muito é melhor. Será que é assim mesmo? Que viver muito é melhor? E uma pessoa que tem uma vida abreviada, uma vida curta, necessariamente teve uma vida ruim? Eu poderia ter morrido há 2 meses atrás. E não vejo que a vida curta teria sido em vão, ou que essa vida abreviada não teria cumprido o seu propósito, por mais que aqueles que ficassem tivessem uma demanda gigantesca para lidar com o fato da minha própria morte. Nós estamos no domingo de Páscoa e essa é a oportunidade para nós nos voltarmos a Deus para lidar com essas questões das quais nós tentamos fugir, e nós começamos então hoje sobre um tema que vai nos acompanhar por mais dias, sobre nova vida. Nada melhor do que esse domingo de Páscoa, o primeiro momento para tematizar essa relação sobre a nova vida, porque é um momento oportuno,
não só pelo fato dos números que nos acompanharam nas semanas anteriores, mas pelo fato desse momento especial de celebração de Páscoa, celebração de ressurreição, celebração da intervenção de Deus, para muito além daquela intervenção que nós clamamos e pedimos, e de fato que bom que é assim, por pessoas que estão adoentadas. Mais do que essa intervenção pontual, nós celebramos na ressurreição de Jesus uma intervenção de Deus na realidade. E nesse dia de nós celebrarmos essa ressurreição de Jesus, eu quero te convidar para nós olharmos para uma história que antecede a ressurreição de Jesus. É uma história que, na verdade, foi apresentada por Jesus, algo que ele experimentou para que os discípulos estivessem preparados para lidar com aquilo que hoje nós estamos celebrando, mas que parece que eles não entenderam muito bem. Nós vamos para o Evangelho de João, o capítulo 11, onde nós vamos ler sobre a ressurreição de Lázaro. Como eu disse, como acontecimento que prepararia, antecipatório, para a vida daqueles discípulos que estariam confusos no confronto com a morte do próprio Jesus. Esse texto é um texto longo, do capítulo 11, quando fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. E acaba sendo daí difícil fazer uma pregação que não se torne superficial quando a gente lê todo esse texto na sua profundidade, com tantas coisas importantes e especiais que fossem tematizadas. Nós vamos ficar nos primeiros versículos e abordar alguns outros desses versículos desse capítulo. Eu quero ler João 11, do 1 até o 5. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando nós olhamos para esse texto nessa introdução, nós percebemos que ele apresenta um contexto de familiaridade, de amizade. Ele apresenta um Jesus que convive com uma família, 3 irmãos. Não sabemos nada a respeito dos seus pais, nem sabemos nada muito detalhado, a não ser outras histórias a respeito da vida desses irmãos. Mas nós sabemos de algo que essas irmãs mandam dizer a Jesus num confronto com uma realidade de doença que elas anteveem como possibilidade de morte. Elas olham para aqueles que estão à sua volta e mandam eles em direção de Jesus, para a Judéia, para além da Judéia, onde eles estavam. Jesus havia passado por ali, convivido com eles, e agora, então, as irmãs mandam dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, então, está sendo confrontado com a doença. Jesus está sendo confrontado com a realidade da possibilidade de morte, assim como essas irmãs estão sendo confrontadas e buscam em Jesus, então, uma resposta, uma intervenção, uma ação em quem elas confiam e de alguma forma elas percebem que Jesus pode curar e é por isso que elas clamam a Ele. Jesus, tu podes curar. É a nossa experiência, Jesus, tu podes curar. Essa experiência dos discípulos de Jesus que já perceberam em outros momentos a intervenção de Deus através de Jesus que leva à cura. E elas recorrem a Jesus, clamando: cura, Jesus, restabelece e cura. E elas fazem isso de uma forma muito profunda porque revelam a amizade
que elas têm com Jesus e Lázaro também tem com Jesus. Aquele a quem tu amas, Jesus, está doente. O amor de Jesus sendo testemunhado e relembrado para que isso o comova para intervir. Enquanto os emissários dessas duas irmãs, Marta e Maria, chegam a Jesus, Lázaro morre. Nós sabemos disso quando nós comparamos alguns desses versículos. Vejam o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E num primeiro momento nós podemos achar que isso era descaso de Jesus, ou sei lá por quê. Mas, logo em seguida, no diálogo, nós vemos que Jesus, então, diz aos seus discípulos que Lázaro morreu. Mesmo que ele tivesse ido tão rápido da Galileia, onde estava, para a Judéia, onde então Lázaro e as suas irmãs moravam, Jesus não teria chego no momento oportuno que Marta e Maria gostariam. Então Jesus revela que Lázaro, de fato, está morto. Quando ele então chega de volta a essa aldeia de Betânia, onde eles moram, então nós sabemos a partir do versículo 16 que de fato era assim. Porque quando ele chama os seus discípulos, quando ele tem um testemunho desses seus discípulos que querem acompanhá-lo, no versículo 17 nós sabemos que ao chegar então junto com seus discípulos, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Era mais do que o tempo que Jesus tinha ficado, ainda sem ir na direção de Lázaro, de volta para Betânia. É mais do que o tempo de peregrinação que ele precisava, de caminhada que ele precisava para chegar lá. Lázaro já tinha morrido e Jesus sabia exatamente qual era o dia da sua morte, da morte de Lázaro. Jesus sabe o momento da morte de Lázaro. Ele sabe também o momento da minha morte. E ele sabe que não seria no dia 29 de janeiro de 2021. Mas ele sabe qual é o dia. Ele sabe o dia da minha morte e sabe o dia da sua. Eu celebro a vida de cada pessoa curada pelas quais eu intercedo, a lista grande que tenho e de nomes e de pessoas conhecidas e desconhecidas, situações de perto, de longe, e eu intercedo por toda a humanidade que carece de intervenção e de cura. Eu faço o mesmo que Marta e Maria fizeram, recorrendo a Jesus, recorrendo na expectativa e na esperança de cura. Eu celebro essas vidas que são restauradas e que saem dos leitos de hospitais, saem de UTIs e têm uma sobrevida agora diante delas. Eu me alegro com isso e nós somos chamados a nos alegrar com esses que estão sendo curados. Eu continuo intercedendo por muitas dessas vidas. E a morte de cada uma dessas pessoas pelas quais eu intercedo, ou cada um desses números que vão chegando, me dão um nó na garganta, confesso. Elas não podem ser banalizadas, elas são pessoas e são vidas, assim como eu já disse na pregação anterior, mas agora com outro foco quero dizer de novo. Precisa dar um nó na garganta da gente. Precisa dar um nó na garganta da gente para a gente clamar a Deus que intervenha. Precisamos clamar também para pessoas ao nosso redor, dizendo, vamos nos voltar a esse Deus, vamos nos arrepender do distanciamento, vamos clamar a Deus para que essa peste passe, para que Ele estenda a sua mão e cure. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos interceder a Deus pela humanidade, nós precisamos clamar a este Deus da vida, porque Ele é Deus da vida e toda morte não lhe agrada. Não foi para isso que Ele nos criou. E esse sentimento que está dentro de nós, clamando pela vida e sendo confrontado pela morte, mostra exatamente que dentro de nós está semeado esse desejo, esse anseio pela vida que é eterna.
Mas há algo novo aqui, nesse momento em que nós vivemos, neste domingo de Páscoa, diferente do domingo de Páscoa do ano anterior. É hora de tematizar mais sobre morte e não banalizá-la, mas é hora também de tematizar sobre vida, mas uma nova vida, em uma outra perspectiva. É o momento de olharmos um pouco mais para aquilo que é a ressurreição, que foi promovida pelo próprio Deus como intervenção e resposta, para além dos nossos clamores limitados por intervenção. Nova vida pode começar agora, e é essa a questão principal para a qual Jesus está sinalizando e apontando, e que no domingo de Páscoa também precisa ser experimentada por nós. Essa nova vida começa já agora, sim. Não é necessário primeiro passar pela morte para daí experimentar vida. Não é necessário experimentar a quase morte para daí colocar sentido na vida, e queira Deus que aqueles que experimentam a quase morte possam experimentar vida nova, nova vida já agora. Tem muito cheiro de morte na nossa vida. Tem muito cheiro de morte na nossa vida que precisa sair. Tem muito cheiro de morte que não é apenas tirado com bálsamos e ungüentos paliativos. Tem muita coisa de morte nas nossas vidas como ser humano que precisa sair, que não convém ficar. Tem muito dessa experiência da nova vida que nós sabemos que foi proporcionada a Lázaro, que precisa vir a fazer parte da nossa vida já agora, para algo novo. E essa é a promessa que Marta, angustiada pelo seu dia a dia e pelos seus afazeres, conforme nós já conhecemos de outra história, Marta é uma pessoa extremamente angustiada pelos afazeres da vida. E ela, quando está tão angustiada com esses afazeres da vida, querendo manter a vida, ela não consegue entender algo essencial quando conversa com Jesus. Vamos ler um pouco desse diálogo de Marta com Jesus para perceber que essa Marta angustiada não consegue olhar para o que é o mais importante. Quando lemos a partir do versículo 21 até o versículo 25 dessa história, ela diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É como Marta então responde no final esse diálogo com Jesus. Marta diz que crê. Marta diz que crê nessa mesma mensagem que o irmão dela tinha depositado confiança. Mas quando nós olhamos para essa Marta que crê e que testemunha tão rápido no versículo 27, depois da palavra de Jesus a respeito da ressurreição e de uma nova vida que ele quer promover, ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas parece que Marta foca apenas para dentro dessa realidade que de alguma forma ela ainda compreende, para aquelas realidades para a qual ela busca intercessão por cura, por restauração. Porque quando nós comparamos esse versículo 27 com um outro versículo dessa história, o 39, nós vemos
uma diferença muito grande entre a ordem de Jesus e a confiança que o coração de Marta demonstra. Versículo 39 de João 11. Então ordenou Jesus: tirai a pedra onde Lázaro estava sepultado. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Onde está aquela Marta que ali há pouco havia dito que cria em Jesus? Ela continua aqui. E ela continua com os olhos dela voltados apenas para a realidade da morte e das limitações que ela mesma impõe à vida. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A glória de Deus é que precisa ser o anseio mais profundo do nosso coração. É para isso que Jesus está nos direcionando, está apontando nesse momento, quando ele dialoga mais uma vez, misericordiosamente, com essa Marta, que aprisiona Jesus dentro apenas das ansiedades do coração dela e ainda não consegue voltar a face para a glória de Deus, para aquilo que Deus quer promover e fazer. Marta diz que crê, mas tem medo de tirar a pedra que revela a morte. Marta diz que crê, mas tem medo de experimentar a ordem de Jesus, dizendo: Marta, nova vida, vida nova. Marta começa a experimentar o crer, mas ainda está distante de experimentar a realidade daquilo que Jesus quer fazer. Mas nós não podemos recriminar tanto Marta por um motivo muito especial e concreto. Os discípulos como um todo têm dificuldades, porque Marta ainda não tinha experimentado aquilo que os discípulos, os apóstolos de Jesus tinham experimentado na caminhada com Jesus. Porque quando nós chegamos no momento da crucificação de Jesus, todos eles fogem. E a morte de Jesus para eles é o fim daquilo que Jesus tinha para oferecer. Ou seja, eles também limitaram para esta vida tudo aquilo que Jesus tem a oferecer. E nós vivemos de um tempo de teologias que fazem exatamente isso e fizeram exatamente isso. Nós vivemos num tempo de uma teologia da prosperidade que traz para dentro apenas dessa realidade agora da nossa vida tudo o que Deus tem para nos oferecer. E a palavra prosperidade, no sentido de riquezas, é o que ocupa o coração e a boca das pessoas. O coração como centro das decisões e a boca como testemunho a respeito daquilo que tanto almejam e querem enriquecer. Não é errado ficar rico. E não é nada bom ser pobre. Tema para outra pregação. Mas limitar todo o Evangelho a apenas essa mensagem é permanecer como os discípulos de Jesus que acham que com a morte de Jesus tudo acabou. Há uma Marta que não consegue olhar para a realidade para a qual Jesus está apontando quando quer retirar a pedra que está prendendo Lázaro dentro daquele túmulo. Nós vivemos também em um tempo onde, durante bastante tempo, muitas igrejas, comunidades e líderes de fé e pastores foram influenciados também por uma teologia da libertação, que trouxe apenas para esta realidade tudo o que Deus tem a oferecer. Revoluções sociais e mudanças sociais como sendo a única coisa que Deus tem para oferecer. Nós vivemos num tempo da teologia coaching, que quer estimular as pessoas apenas naquilo que elas querem ouvir, cuidando das suas próprias vidas agora assim. Isso é muito pouco. Porque os discípulos que haviam experimentado a ressurreição do filho da viúva de Naim, conforme Lucas 7 nos mostra, os discípulos que haviam experimentado a ressurreição da filha de Jairo, conforme Lucas 8 nos mostra, não conseguiram perceber que estes eram apenas alguns sinais daquilo que aconteceria com Jesus.
mas eles não conseguem perceber a grandiosidade desses sinais, porque haviam muitos mortos em Israel quando Jesus estava vivenciando o seu ministério, e apenas esses 3 experimentaram essa intervenção nesta forma. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Mas isso precisa ser suficiente, esses 3 testemunhos, essas 3 experiências já precisavam ser suficiente para os discípulos para experimentarem algo a mais, crerem em algo a mais, vivenciarem algo a mais. Porque esse Jesus que ressuscitava mortos, certamente não permaneceria na morte e nem deixaria os seus na morte, conforme nós também lemos em João 11:14 como palavra de promessa. E assim, então, agora, nós vamos para aquilo que é a celebração neste dia especial. Porque essas experiências que Jesus fez ao ressuscitar estavam apontando na direção daquilo que ele queria que ficasse impregnado no coração dos seus discípulos, os preparando para aquilo que eles iriam enfrentar, ao ponto de chegar então na morte do próprio Jesus. E para além dessa morte de Jesus, algo que Deus mesmo queria revelar em tempo de morte. Lucas 24 nos fala um pouco também a respeito dessa intervenção de Deus, disso que Deus nos fala em meio à morte para gerar vida nova e nova vida. Lucas 24, 1 até o versículo 5, nos diz então como testemunho a respeito daquelas primeiras pessoas que vivenciaram o Jesus ressurreto. Mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. E o texto então segue com o testemunho desses varões, que representam a glória de Deus ali para aquelas mulheres que estavam testemunhando a ressurreição de Jesus, como a glória de Deus que o próprio Jesus tinha dito para Marta e Maria que elas experimentariam. Por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Porque os seus olhos contemplam apenas a morte quando Deus está oferecendo nova vida. Os mortos descansam, conforme Jesus diz, estão adormecidos. Serão todos despertados para o julgamento final, conforme a própria palavra testemunha. Mas os nossos olhos precisam estar para além daquilo que é morte, para nova vida. Um dos maiores gestos de misericórdia de Deus no meio deste tempo de morte que nós vivemos é possibilitar vida nova, possibilitar nova vida. Para que os nossos olhos não estejam presos naquilo que não é realmente vida. Porque, como eu disse antes, não é vivendo mais que nós iremos realmente viver. O potencial de vida não está nos anos em que vivemos, mas em como vivemos essa vida como doação do Senhor da vida. Jesus foi ressuscitado porque não era possível que a morte mantivesse as suas garras sobre ele, porque ela não tem domínio sobre ele, e por isso ele foi ressuscitado
retirado dos mortos. E ele assim triunfou sobre o nosso último inimigo. Conforme 1 Coríntios 15, 26, nosso Senhor Jesus triunfou sobre o nosso último inimigo a ser destruído, que é a morte. Uma nova vida já se iniciou. E neste domingo de Páscoa é para essa nova vida que já se iniciou naquele primeiro dia da semana, depois da crucificação. É para essa nova vida que os nossos olhos precisam se voltar, para então preencher todo o conteúdo dos nossos dias e da nossa vida com essa realidade, porque isso muda tudo. A ressurreição de Jesus muda tudo. Ela aponta para uma outra realidade que nós desconsideramos por estarmos aprisionados demais em ideologias, em teologias, em expectativas. Quando agora nós nos apropriamos dessa palavra que diz respeito a cada um de nós, pessoalmente, quando nós nos apropriamos dessa palavra de ressurreição, conforme Jesus disse para Marta, nós então cremos em algo muito maior, em um poder que irrompeu na história e na realidade, e que por mais que os nossos olhos não contemplem, está aqui e agora, para ser vivenciado por nós como possibilidade de nova vida. Jesus ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Glória a Deus. Isso muda tudo. E é hora de experimentar o poder desta nova vida em nossa vida também. Para todo aquele, para toda aquela pessoa que quer nova vida, preenchendo os seus dias. Feliz Páscoa, feliz ressurreição de Jesus. Ele apenas antecipou aquilo que nós também que cremos iremos experimentar. A intervenção de Deus que ressuscita mortos, para a honra e glória do Deus da vida. Você quer se apropriar disso? Para experimentar já agora essa vida? Para preencher com um novo conteúdo o sentido dos seus dias? Diga isso para Deus. Diga para Ele que você quer experimentar essa nova vida, esse poder de nova vida que Jesus proporciona, e que isso não seja apenas uma experiência pontual, mas que seja algo que direcione os dias que ainda te restam, que preencham os dias que ainda nos restam. Vamos orar para que isso se renove e aconteça também entre nós e em nós. Ó Deus da vida, obrigado por esse dia da ressurreição, obrigado por esse tempo de Páscoa, obrigado porque Tu nos mostras e nos comprovas que a partir da morte a nova vida, vida contigo, sentido e propósito para além daquilo que temos agora e aqui. Nos lembre sempre de novo disso, Deus, que há muito mais preservado para nós e que o viver agora é Cristo. Tudo aquilo que faz sentido para a vida tem a ver com Cristo e que o morrer é lucro, porque iremos então na Tua direção. Ó Senhor, renova no coração de cada um de nós que nesse momento se coloca diante de Ti em humildade, em temor reverente. Ó Senhor, revela em nosso coração que Tu tens muito mais preparado para nós já agora, para nova vida, vida nova e novo sentido e propósito, e que os nossos olhos se voltem a isso. E também assim o Senhor tem algo novo, preservado e preparado para nós, para depois de quando os nossos dias se encerrarem. Tu, Jesus, sabes quando será. Obrigado, porque Tu fizeste tudo o que é necessário para que quando os dias se encerrarem, o Teu abraço seja a primeira coisa que nós experimentaremos, como aquela voz que nos chama da morte para a vida.
Obrigado por isso, Jesus. Obrigado pela tua ressurreição, que nos promove vida. Recebe assim gratidão, honra e louvor, ó Deus amado, Deus eterno, Senhor e doador da vida. Amém. Mais uma vez, nós estamos vivendo um período de Páscoa em meio à pandemia, onde os encontros presenciais na comunidade ainda são uma dificuldade. Para nós, em especial na CNE, na Comunidade Nova Esperança, pelo espaço limitado que nós temos, o espaço físico que não comporta pessoas dentro daquele daquela questão prevista pelo decreto de 15%. Isso significaria para nós um número muito pequeno de pessoas. Mas eu te convido a você fazer no seu lar, junto com as pessoas que estão contigo, ou sozinha, você mesma, junto comigo, a celebração da ceia do Senhor. Pão e um copo com suco de uva ou um vinho. E assim celebrar esta ceia do Senhor junto com os seus, junto com Jesus ou junto comigo, se você estiver sozinho. Mas eu gostaria de te apenas instruir nessa direção. Este é um momento muito importante. É um momento onde o próprio Senhor Jesus vem estar conosco. E é uma palavra de promessa que, através desses elementos, Ele se entregaria a nós. Ele viria fazer parte de nós. Por isso eu quero te convidar, nesse primeiro momento, a nós termos um tempo de oração. Para que então você possa ser também conduzido pelo Espírito Santo na celebração desta ceia com alegria, com leveza, com celebração a Deus, esse Deus que quer promover vida a partir também desta ceia do Senhor Jesus. Vamos orar, confessar os nossos pecados, confessar a nossa fé, nos voltar a esse Deus. Ó Deus amado, obrigado porque o Senhor proporciona tudo o que é necessário para que nós tenhamos vida e uma nova vida. Obrigado agora também por esse tempo de celebração da ceia do Senhor Jesus, a ceia do Teu Filho amado que quer ser para nós mais um antegosto da eternidade. Mas assim, para nos chegarmos a ela, Deus, nós queremos também confessar que temos sido falhos, que o nosso coração tem sido por demais angustiado, que a nossa vida como um todo tem se desviado do propósito para o qual o Senhor nos chamou à existência e nos chamou à caminhada em discipulado com o próprio Jesus. Confessamos que os nossos pensamentos nos afastam de Ti e do propósito de Te servir. Confessamos que as nossas palavras são atravessadas e difíceis, pesadas, promovem pouca paz, promovem pouco sentimento de alegria, promovem pouco evangelho. Por vezes, Deus, nós deixamos de agir na forma e onde sabemos que seria necessário agir. Nós deixamos de contribuir com o Teu reino. Nós guardamos para nós aquilo que é a Tua parte, Senhor. Nós confessamos isso como pecado. Nós confessamos, Deus, que também por vezes na omissão, no deixar de fazer, Te agredimos tanto quanto no que fazemos, Senhor. Reconhecendo essas limitações e com sinceridade, chegando diante de Ti, o Deus que sonda mentes e corações, nós confessamos e clamamos assim do Teu perdão. Clamamos assim da Tua palavra que transforma morte em vida. Clamamos assim, Deus, pela Tua presença em nós, que transforma e modifica pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Vem proporcionar em nós nova vida, Senhor, e perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Se você quer celebrar esta ceia, existe uma palavra de instrução em 1 Coríntios que pode e precisa ser também instrução para nós nesse tempo, para nos conduzir. A palavra de Paulo aos Coríntios, capítulo 11,
1 Coríntios capítulo 11, os versículos 23 até o versículo 25. Os 2 primeiros versículos nos querem transmitir as palavras da instituição. E conforme nós formos lendo esses versículos, e você for lendo esses versículos, faça esses gestos com o pão, com o suco de uva, caso você não tenha crianças ou dependentes alcoólicos em casa, com o próprio vinho. Celebre, então, esta ceia com essas palavras da instituição. Leia junto comigo, então, e assim vamos ministrar a ceia do Senhor. Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos fazer. Não precisa ter o pão inteiro assim. O pão que você tiver em casa. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Pegue um pedaço do pão. Se você está sozinho, você pode já comer. Este é o corpo de Cristo, que é dado por você. Se você está em família, pegue um pedaço, entregue para alguém e diga: corpo de Cristo. Da mesma forma, pegue o cálice, um copo que você tem, e ao tomar, então, receba essa palavra que diz: este é o sangue de Cristo, é a vida dele entregue por você. Passe então também adiante dizendo: sangue de Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Que com essa palavra o Senhor Jesus te abençoe na sua vida já agora e para aquela que nos aguarda no banquete celestial. Que o Senhor cuide de você, que o Senhor te ampare, que o Senhor assim te guarde, que o Senhor seja fiel e mostre a sua fidelidade a você em todos os dias que seguem. Que o Senhor assim resplandeça o rosto sobre você e, por misericórdia de você,
que Ele mesmo te dê da sua própria paz. Assim imponho as mãos sobre você e com o teu amém você acolhe esta palavra dizendo, ela diz respeito a mim também. Amém. 2, 3, 4. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Que este tempo de Páscoa e celebração da vida renove também no teu coração o desejo e anseio de experimentar nova vida nesses dias que seguem. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você.
Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele mesmo te dê da sua própria paz. Amém.